Abra a sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 30. Primeiro Samuel capítulo 30, verso 1. Diz assim o texto sagrado: Davi derrota os amalequitas, Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclague e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e a cidade aqui estava queimada, tá, gente? E as suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou. Olha a situação desse homem, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi, olha o que fez Davi aqui: ele se reanimou no Senhor Deus, ou seja, ele se reanimou em Deus. E quando nós chegamos aqui na casa do Senhor, nós viemos aqui para buscar ânimo em Deus, buscar fortalecimento, buscar estratégias para vencer as dificuldades. E disse Davi, o verso 7, Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou. Olha o que fez Davi no meio da luta, da dúvida, do medo. Ele consultou ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esse bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. E o verso 9 vai dizer assim: partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Ribeiro de Besor, igreja. A igreja é um ribeiro, é um riacho. A igreja é um local de descanso. A igreja é um local onde nós encontramos a água da vida. Água essa que só o Senhor pode nos dar. Assim esses homens estavam. Davi, porém, 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Muitas das vezes nós chegamos exatamente assim na igreja, cansados, desanimados, sem forças para continuar. É com esses que Deus quer falar nessa noite. Acharam no campo um homem egípcio e trouxeram a Davi, deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe também a beber água, deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão, nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? E respondeu o moço egípcio: sou servo de uma amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá, e contra o lado sul de Caleb pusemos fogo em Ziclague. Ele estava a falar com Davi, que era o rei desta cidade, que era o chefe, que era o responsável, o líder dessa nação. E disse-lhe Davi: poderias descendo guiar-me a esse bando? E respondeu-lhe: jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor. E descerei, te guiarei a esse bando. E descendo o guiou.
Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E o verso 17 vai dizer assim: feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. Era uma guerra, né? E nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo. Nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. E também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi, um homem rico que já havia ficado agora mais rico ainda, com o despojo da guerra. Chegando Davi aos 200 homens que, de cansados que estavam, não puderam seguir, e ficaram no ribeiro de Besor. Estes saíram ao encontro de Davi e o do povo que com ele vinha. Davi, aproximando destes, os saudou cordialmente. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, leve a sua mulher e seus filhos e se vá embora. Mas o que falou Davi disse, não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor. Olha só o reconhecimento da vitória que é do Pai, que nos guardou. Ele nos guarda e nos entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvidos nisso? Porém, porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal seja a parte dos que ficaram com a bagagem. Quem ficou guardando ali, descansando, recebeu a mesma parte. Receberão partes iguais. Eu tenho certeza e oro ao Senhor nessa noite, que todo aquele que aqui se encontra receba a sua parte da tua bênção nesta noite. Muitos de nós estamos cansados, atribulados, preocupados, alguns tristes, alguns angustiados, outros depressivos, cada um aqui na sua condição, na sua situação, Pai. Mas a nossa oração, Pai, como diz aqui a tua palavra, que nos mostra que se reconhecermos que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, haverá uma diferença no qual o Senhor nos dará vitória, como deu a esse povo, a estes homens, a estes valentes. O que eu entendo, Pai, aqui, oro a Ti agora, é que cada um aqui nesta noite possa receber a Tua valentia, Pai, possa receber da Tua estratégia, possa receber da Tua direção, seja o que for que cada um aqui esteja vivendo, Pai. Este homem, esta mulher, este jovem, Pai, seja dificuldade financeira, profissional, seja crise no seu casamento, seja um problema no relacionamento entre pais e filhos, seja ansiedade, seja um milagre que não chega, seja o ministério que ainda não aconteceu, seja o que for, Pai amado Deus, a minha oração é que saiamos daqui hoje certos da Tua mão, certos do Teu cuidado, Pai, e que o desânimo não venha nos parar, não venha nos travar. Mas mesmo assim, se há alguém aqui travado, cansado, parado, Pai, que reconheça que nesta noite, Deus, diante do ribeiro de Besor, que é a Tua igreja, Pai, saiamos daqui fortalecidos, Pai. Se alguém aqui que está entristecido, se sentindo humilhado por algum motivo, por alguma razão, Pai, que em nome de Jesus a nossa face se levante, Pai, que nós saiamos da Tua casa verdadeiramente firmes para, Deus, receber o Teu milagre, Pai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Que a igreja toda diga amém.
Pode se assentar. Quando você assume uma liderança de um ministério, quando você assume uma diaconia de uma igreja, quando você passa a liderar um grupo de pessoas na igreja ou fora delas, né? Um gerente de uma loja, uma liderança na sua casa, né? Bom, pelo menos eu entendo que a liderança da casa cabe ao homem, né? Você acaba tendo que de alguma forma lidar com certas situações como essa, né? Pessoas que dependem de uma palavra, dependem da tua presença, depende da tua força, depende da tua visão que você tem da vontade do Senhor, para que com uma palavra você possa mudar determinados quadros, ou uma palavra, ou aqui como nós vimos, com uma atitude. Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, eu louvo a Deus porque aqui eu encontrei homens que me ensinaram, que me fortaleceram, que me ajudaram a sair de situações nos quais eu sozinho não poderia, e talvez Deus não pudesse fazer sobre a minha vida, porque a distância na qual eu estava de Deus era muito grande. E quando eu falo isso, eu falo de um tempo em que eu estava na casa do Senhor, eu estava aqui sentado, ouvindo, sendo alimentado. Mas quando estamos nessa condição que estavam esses homens, parece que a luta, né, a vergonha, parece que a situação ela é maior do que você pode suportar. E aí a gente vai vivendo esse sentimento aqui de luta, de tristeza, de dificuldade, vai ficando pelo caminho, vai ficando ali dizendo para aqueles que estão ao seu lado: vai, você, porque eu não consigo ir. Mas é nessa noite que, se você está vivendo esse momento na sua vida, seja em que área for, seja pelo motivo que for, se você está dizendo, chegou à casa do Senhor, adentrou aquela porta, dizendo: eu não aguento mais. Algumas vão dizer assim: eu não aguento mais o meu marido. Outras vão dizer: eu não aguento a minha esposa. Talvez hajam filhos aqui dizendo: eu não aguento meus pais. E talvez hajam pais aqui nesta noite que digam exatamente que não aguentam mais os seus filhos. Se é você que tem falado assim, né? Alguns homens têm dito assim: eu não aguento mais a falta de emprego, eu não aguento mais a dificuldade e a falta de recurso. Outros têm dito assim: eu não aguento mais essa enfermidade que me rodeia a cada dia. E é tão difícil enfrentar isso. Eu não aguento mais esperar o meu projeto, o meu sonho. Eu não aguento mais esperar o meu ministério que não acontece. É para esse que está dizendo para mim: chega, chega, pastor. E a cada dia que passa, parece que aumenta o número de pessoas que te procura para dizer exatamente isso: eu não aguento mais, para mim chega. O número de crentes, eu digo crentes, fiéis, de longa data, de décadas, que têm chegado à igreja dizendo: eu não aguento mais, só tem aumentado. Pessoas que não aguentam mais a dar um passo. Eu não sei se vocês conhecem alguém assim, ou você, ou conhece alguém, mas temos vivido isso. Pessoas vivendo uma situação onde chegam e dizem assim: tudo acabou, o meu casamento desabou. Aí você tenta ajudar e não consegue. Mas o que fazer nessa hora? O que fizeram esses homens que chegaram ao seu limite? E eu quero alertar vocês que eles chegaram ao limite no qual eles não conseguiram sair de onde estavam para ir de encontro às suas esposas, seus filhos, à sua família. Olha a situação que esses homens aqui, esses valentes, estavam. E eu não sei se você prestou atenção ao texto um pouquinho longo que nós lemos aqui, mas essa história, ela nos traz uma informação que 200 desses homens de Davi, 200 valentes, 200 guerreiros do exército de Davi, eles estavam nessa situação. 1/3 desses homens, considerados os valentes de Davi,
vivendo essa realidade essa que nós temos vivido nos dias de hoje. E aqui diz que Davi havia se estabelecido na cidade de Ziclag, fugindo de Saul, um homem também que estava vivendo os seus medos, os seus temores, a sua fuga. Ou seja, não havia ninguém aqui que estava numa condição confortável. E talvez, às vezes, quando nós estamos nessa posição assim meio que difícil, a gente olha para as pessoas, ai meu Deus, como eu gostaria de estar na condição e na posição do irmão, de fulano. Mas a verdade é que, como homens e mulheres, humanamente falando, todos nós vivemos essas lutas. E de repente Davi retorna à sua cidade. Nós lemos isso aqui. E a Bíblia diz que os amalequitas, se aproveitando da ausência de Davi e dos seus homens, eles saíram para ir a uma guerra, para guerrear. E aí deixaram a sua casa, deixaram o seu terreno, deixaram a sua família. E eu já vejo aqui, quando leio essa passagem, um alerta para nós homens, que nós temos que trabalhar, temos que produzir, temos que pagar as nossas contas, temos que cumprir os nossos compromissos, honrar o nosso nome, a nossa família, temos que fazer isso tudo, mas não podemos deixar de estar de olho na nossa casa, não podemos deixar de estar de olho na nossa esposa, não para vigiá-la, mas para dar-lhe segurança. Não podemos deixar de estar de olho nos nossos filhos. Quantos filhos têm se perdido pela internet, pelas redes sociais? Quantos jovens estão tendo as suas vidas e a sua inocência tragada pela prostituição, pela pedofilia, pela pornografia? E cabe aos pais a vigilância. Mas eu não entendo nada de internet, mas cabe ao pai aprender, buscar, entender, limitar. Eu, há pouco tempo, fui fazer uma viagem, fui lá em BH, na casa do irmão Magno. Aí eu cheguei lá, a gente saiu para jantar. Quando eu cheguei em casa com ele, eram 10 e pouca. Aí eu peguei meu celular, 22 horas e alguma coisa aí, fui acessar a internet. Magno, me dá a senha do Wi-Fi aí. Ele falou, não. Eu falei, não? Fiquei até mal, fiquei meio, meu Deus, constrangido. Aqui em casa, ninguém acessa a internet depois das 22 horas. Bacana isso. É o tempo da família, é o tempo do bate-papo, é o tempo de trocar olhares, é o tempo da comunicação. Aí você vai entrar na internet e aí, está aqui na minha casa respondendo aos seus e-mails, ao seu WhatsApp? Não, vamos curtir aqui. Que paulada que eu tomei. Cara, não, mas eu queria só rapidinho, aquela ansiedade, de responder as mensagens do WhatsApp, ver quem mandou mensagem, e-mail, ver que é aquela mania que a gente tem de achar que tem que ler tudo, Mas eu lembro que nessa época eu precisava ver meu WhatsApp zerado. Se eu visse ali um númerozinho de 5, de 10, de 15, eu ficava meio que nervoso. Eu queria responder, ou seja, eu já estava tomado ali pela necessidade de estar sempre fazendo acesso àquilo. E os nossos filhos estão assim, os jovens estão assim, nós estamos assim. Aí eu paro aqui agora e começo a refletir: será que nós estamos realmente cuidando, vigiando? Será que nós estamos olhando, observando? Meu filho está com 1 ano e meio, já quer acessar a internet. Ele pega o celular, bota o dedinho e faz direitinho. Impressionante. Acho eu que ele, quando tiver com uns 3, 4, 5, não sei se é normal, mas vai querer já entrar lá no navegador e fazer das dele lá. E eu que não esteja próximo para ver o que ele está lá futucando. Porque mesmo que ele não queira, eu creio que há do outro lado um maligno, há um demônio, há uma entidade, há alguém
com a maldade no coração, querendo fazer mal aos nossos. E será que nós estamos realmente cumprindo nosso papel? Estamos indo à guerra, à luta diária, trabalho, família, igreja, compromisso, ministério, mas será que temos dado o mesmo valor à nossa casa, à nossa família? Estamos vigiando? Esses homens aqui saíram para a guerra. A ausência de Davi e seus homens permitiram uma invasão, aonde suas mulheres, seus filhos foram levados, seus bois, tudo que tinham, e eles incendiaram a cidade de Davi. Olha só, gente, o inferno tem entrado na casa, na família de muitos, tem predido, tem travado, tem mudado conceitos. E será que nós estamos de vigília? Aí Davi retorna à cidade, e ele toma conhecimento do que ali havia ocorrido. Imagine vocês, o que pensou Davi, o que pensou os seus homens, pensou, mataram todos, acabaram com tudo, e agora? Imagine a angústia que viveu esse homem, os homens que com ele estavam. Imagine a dor que deu no seu coração pela sua ausência. E Davi, com seus soldados de longe a olhar, vendo a fumaça do fogo subindo, o que fez esse homem? Ele se apressou. E é o que nós temos que fazer quando estamos vivendo uma briga conjugal. Na maioria das vezes a gente evita o outro, né? Um vai para o quarto, o outro vai para o banheiro. Um vai para a sala, o outro vai para a cozinha. Um vai para um andar, o outro vai para o outro. Mas eu entendo que o melhor que nós temos a fazer é se apressar a procurar o outro. E não importa se está certo ou se está errado, é dar uma bitoca e pedir perdão. Não é verdade? Mas há casais que não dá um beijinho no outro tem vários anos. E não é pelo mau hálito. Não. Porque quando a gente ama, a gente suporta e supera tudo. É pelas diferenças que se surgem no dia a dia e nada fazemos para resolver. Estou alguns dias tentando acompanhar um casal que se separou com 1 ano e 3 meses de casado na nossa igreja. Tão pouco tempo se separaram e não tem mais jeito, não querem mais, nenhum dos dois quer. Exatamente essa situação aqui. Mas a palavra do Senhor aqui está nos dizendo que quando ele encontrou a sua cidade totalmente destruída, talvez seja exatamente a sua condição, os seus sonhos, os seus projetos. Aqui nós temos que trazer para a nossa vida, o seu trabalho, a sua vida financeira, seja o que for, seja qual for a situação. A palavra de Deus aqui diz que ele procurou os corpos, não encontrou, então ele imaginou, sequestraram, roubaram, incendiaram, e muito provavelmente ele pensou assim: mataram-se a todos. Olha a situação terrível que esse homem aqui vivia, Davi e os seus valentes, que a palavra diz que todos choraram. Eles começaram a chorar, eles responderam à situação com os seus sentimentos. E aí eu paro para pensar assim: será que nós temos respondido às dificuldades, às diferenças, com o nosso emocional, com os nossos sentimentos reais, com o sentimento de amor, carinho, proteção, segurança? Aí se eu tivesse só os homens aqui, eu ia estar na cabeça dos homens, mas não estou, então vou segurar a onda. Mas a verdade é que nós estamos tão preocupados com tudo que nós temos, e temos nos preocupado pouco com aquilo que nós realmente temos de mais importante,
Queremos ganhar dinheiro, queremos produzir, queremos ter bens, queremos comprar, queremos crescer, queremos ter e ter. Vivemos uma vaidade, né? Vivemos um tempo de tanta aparência, né? Mas a minha oração, principalmente aos homens dessa igreja, é que a cada dia mais nós venhamos a viver menos aparência e mais essência. Mais essência, mais palavra de Deus, mais vontade do Senhor, mais oração, mais intercessão, mais clamor. Aí nós vamos receber o Espírito Santo de Deus e vamos ver as coisas mudar, a começar por nós, a começar pelos nossos conceitos. Esses homens choraram, e a Bíblia diz que eles choraram até não ter mais forças para chorar. Você já viveu isso? Eu já chorei em alguns momentos na minha vida em que eu não tinha mais forças para chorar. Momentos em que fui traído, momentos em que eu vivi lutos. E não tem ninguém aqui que nunca foi traído e nem nunca viveu luto, mas é assim que nós ficamos quando vivemos essas situações. E para piorar a situação de Davi, os seus amigos apanharam pedras e queriam apedrejá-los. Meu Deus, o cara já está tudo enrolado, já perdeu todo mundo, já não tem mais nada. E os amigos meio que com raiva da situação, porque eles saíram sobre o comando dele, ou seja, deixaram as suas famílias sobre a sua liderança. Eles perderam as suas famílias por causa de Davi. Eles queriam matá-lo. Aí a Bíblia fala do desânimo que Davi ficou no verso 6. E vai dizer aqui que diante desse desânimo, diz que Davi se reanimou no Senhor. E esse é meu convite aqui a você nessa noite. Seja como foi o teu dia, seja o que tenha acontecido nessa semana ou nesse mês, seja qual for a sua real situação, não aquela que você tenta apresentar de dureza, de que está tudo bem, que está tudo certo, mas não está. Seja qual for o momento que você esteja vivendo, a palavra que diz que Davi se reanimou no Senhor. Esse é o meu convite, essa é a palavra que Deus deu para mim nessa tarde. Quando eu soube que seria eu que pregaria hoje, eu falei: Pai, o que que eu faço? O que que eu falo? E eu estava entristecido com uma notícia de um amigo que eu recebi. E eu falei: meu Deus, eu preciso falar de ânimo, de reanimar, de encontrar uma palavra no qual Deus possa nessa noite fazer diferença na sua vida. Talvez você esteja com saudade de alguém, talvez você esteja sentindo a falta de um ente querido que já se foi, talvez você esteja distante da tua parentela de outro estado, talvez você esteja sendo subjugado no seu trabalho, humilhado, talvez lhe falte recursos para honrar os seus compromissos, talvez você não tenha conseguido pagar a prestação da sua casa, o seu aluguel, a prestação do seu carro. Não sei bem como se encontra a sua vida, mas eu sei que há um Deus que nesta noite está aqui, e que teu Espírito Santo está a tocar aqui em nós, a nos mover a um movimento diferente no qual nós entramos aqui, a um movimento de fé, há um movimento de você chegar para você mesmo e dizer: há um Deus sobre a minha vida, há um Espírito Santo a me rondar, os anjos do Senhor estão sobre mim, sim, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre essa luta. Eu não estou sozinho, porque quando estamos vivendo lutas, pensamos estar sozinhos, mas não estamos. Há uma igreja aqui, há uma comunidade, há uma liderança, há um pastoreio. Procure-os. Você não está sozinho. Aqui Davi
se reanimou. Aqui Davi chama então o sacerdote, e ele pergunta ao sacerdote, ou seja, pergunte aí, pastor, a Deus, o que eu devo fazer. E aí eu vou chegar no cerne da mensagem. Está difícil, pastor, não aguento mais. Quero uma mudança logo na minha vida, pregador, mas eu não sei o que fazer. O meu convite nessa noite é fazer o que fez Davi diante de Deus. Foi ao sacerdote, foi ao pastor, foi ao diácono, foi ao ancião, foi ao mais velho, foi ao... Cada versão vai dizer uma coisa, mas a verdade é que foram aqueles que têm mais experiência, têm mais vida com Deus, já venceu as suas lutas, já saiu daquela situação e perguntou: o que devo fazer? Eu devo perseguir os amalequitas? Eu devo ir atrás desse bando que levou a minha família ou matou? O que eu faço? Será que eu vou ter êxito nesta missão? Olha só o que Deus está falando. Antes de fazer qualquer coisa, antes de tomar uma decisão, antes de fazer uma sociedade, antes de assinar um contrato, antes de assumir um compromisso, seja o que for, pergunte a Deus. Antes de falar alguma coisa, pergunte a Deus se você deve falar. Antes de ofender o seu cônjuge, pergunte a Deus. Mas pergunte e ouça a resposta dele, e cumpra em nome de Jesus, porque aqui fala a palavra do Senhor que a resposta ela veio dos céus. Eu acredito nisso. Eu acredito que quando você chega até a igreja de coração aberto a abrir e ouvir uma palavra do Senhor, uma direção dele, você ouve, ele fala. E Deus disse a Davi: Davi, pode perseguir os amalequitas, porque você conseguirá vencê-los e trará tudo de volta. Eu olho para essa palavra e vejo Deus falando comigo, falando com você, falando com essa igreja nesta noite: vai, cumpre o teu propósito, faça a sua parte, faça o teu melhor. Não fique aí prostrado, não fique aí parado, não fique desanimado. Chega de depressão, chega de limitação, chega da ansiedade, mas que nada faz. Chega das síndromes, levanta a tua cabeça, confia no Senhor e vai. Faz o que Ele está mandando, faz o que Ele tem falado com você, e Ele fala através da vida dessa igreja. É como Deus estivesse dizendo aqui: vai, segue esse bando, segue o seu objetivo, vai lá, faz a tua matrícula na faculdade, vai lá concorrer àquela vaga de emprego, vai lá fazer aquele acordo no banco que você precisa fazer, e a cada dia que passa os juros aumentam, porque você não vai lá fazer um acordo, não vai lá ouvir a proposta do gerente. Acontece isso, a vergonha às vezes nos trava. Vai lá pedir perdão, vai lá tentar resolver essa situação. Se você não consegue sozinho, chama um valente, chama o teu líder, chama a tua esposa, chama o teu marido, mas vai e resolve. O que não pode é ficar parado, esperando que a solução caia do céu. Ela não vai cair, porque toda a reação de Deus depende de uma atitude nossa, toda ela, depende de um compromisso, depende de você parar tudo e dizer assim: Pai, agora eu vou fazer o que o Senhor vai mandar, e eu creio que tudo vai mudar, e tudo muda, e começa mudando de uma área, e quando você vê, as coisas começam a clarear. É como se Deus chegasse agora e dissesse aqui para você, é Ele falando: você vai recuperar tudo aquilo que você perdeu, você vai recuperar o amor do seu marido de volta,
Você vai recuperar os carinhos da sua esposa. Você vai recuperar aquele tempo lá no início, que tinha comidinha quentinha todo dia. Porque o casamento vai passando, né? O tempo vai passando. Um dia desses, Deus falou comigo tremendamente. Cheguei em casa cansado, já eram 8h30. Ainda bem que ela não está aqui, eu posso falar. Tem que trocar uma roupa, não sei aonde, o prazo é hoje, em Niterói. Eu falei, que isso, vou nada. Vou não, fica com essa aí mesmo. Mas quando eu estava lá paquerando ela, namorando, contando um monte de história, se ela falasse que tinha que ir na Barra, eu ia. Não é assim? Aí o tempo vai passando, né? A gente vai criando as dificuldades, vai deixando e tornando as coisas mais difíceis, né? Mas Deus aqui está dizendo, Deus preparou o exército, Deus prepara-nos nessa noite para aquilo que nós vamos viver amanhã. Deus nos prepara nessa noite para chegarmos à nossa casa e vivermos um tempo diferente no qual nós saímos de lá. Eu creio. E a Bíblia aqui no verso 9 ainda vai dizer que esses homens, esses 600 homens, eles partiram em perseguição aos amalequitas. Mas a Bíblia diz também que quando eles chegaram ao ribeiro de Besor, então Davi ali parou com esses homens, seus animais, as suas bagagens. Eles precisavam descansar, desceram dos seus animais e foram beber água naquele riacho. Aí eu olho para isso e vejo a igreja. Eu vim aqui nessa noite beber água. Água da fonte da vida. Água essa que vai me mudar, que vai me moldar, que vai me permitir ser melhor do que aquele que aqui chegou nessa noite. É isso que eu penso toda vez que eu venho à igreja, que eu venho ao culto. Isso agrada a Deus. Eu não venho só à igreja para pedir, me abençoa, realiza meus projetos, realiza meus sonhos, muda a minha vida, muda a minha história. Não, eu venho também para me tornar um homem de Deus, cada dia mais próximo da vontade do Senhor, como foi considerado Davi, um homem segundo o coração de Deus. E essa é a vontade de Deus. E Ele tem feito, por causa dessa decisão, em muitos homens aqui, milagres aconteceram. Esse riacho, o exército chega, eles descem. Eles estavam muito cansados, começam a se banhar, se refrescar, beber da água, deram água aos animais. E quando eles estavam ali já meio que mais tranquilos, Davi então logo gritou dizendo: olha, nós não podemos continuar aqui, temos que ir, temos uma batalha a seguir, temos uma guerra para guerrear, temos a nossa família para trazer de volta. E aí eu olho para aqui novamente e digo, eu vejo aqui um riacho. Eu creio que através da oração, do louvor e da palavra, eu creio que nós fomos aqui abastecidos, renovados, energizados, para sair daqui e enfrentar as nossas lutas. E como diz aqui a palavra, nada se perderá. Se você assim crer, diferente será. Mas se você não tiver fé, não acreditar, e entrar e sair do mesmo jeito, sem ser tocado por Deus, a situação só tende a piorar. Ou seja, você só tem uma saída. Essa saída é o Senhor. O advogado pode te ajudar, o teu amigo pode te ajudar, te emprestando alguma coisa, o teu pastor pode te direcionar, pode te dar um conselho, mas na verdade quem vai cuidar de tudo é o Senhor nosso Deus.
Mas é necessário que você diga: pastor, eu preciso então sair daqui, querendo seguir em frente. Exatamente. Cansado, com o lombo dolorido, com as costas cansadas, com o sofrimento estabelecido sobre essa crise que você está vivendo, mas decidido a seguir em frente, dizendo: eu preciso alcançar os meus amalequitas, ou seja, os meus inimigos, e preciso derrotá-los. E a maioria das vezes os amalequitas e os inimigos são os nossos pensamentos, conceitos, é a nossa forma de pensar e de agir. Esses são os nossos inimigos na maioria das vezes. Temos falhado, temos nos movimentado pouco, temos feito pouco. O camarada chega para o pastor, casamento em frangalhos. Você pede para ele fazer uma coisinha, ele diz assim: pastor, está querendo me humilhar? A verdade é que Deus quer nessa noite nos trazer a consciência, um novo tempo, um novo momento, uma mudança, para que nós tenhamos uma nova esperança em Cristo Jesus. Então comece a mudar os seus pensamentos, comece a dizer: eu entendo que eu preciso seguir viagem. Sonhos e projetos de muitos aqui estão à beira de acontecer. Eu creio.